Vamos ouvir nessa tarde a exposição da palavra do Senhor, que nos mostrará aquilo que confessamos na parte inicial da confissão, do artigo 1 da confissão belga. Então acompanhe no boletim, lá no final, temos o artigo 1 da confissão belga. Artigo 1. Só existe um Deus. Todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca que só existe um Deus, que é um ser espiritual e simples. Ele é eterno, incompreensível, invisível, imutável, infinito, onipotente, perfeitamente sábio, justo, bom e a fonte transbordante de todo o bem. Agora nós vamos à carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. O texto da pregação são os versículos 9 e 10, mas vamos começar a ler do versículo 1. Romanos 10, versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Agora o texto da pregação. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus, Pai amado, concede-nos agora a Tua bênção enquanto ouvimos a exposição da Tua palavra. Dá a cada um de nós o ouvir sincero, obediente e a capacidade de compreender. Dá sabedoria àquele que fala, para que fale claramente e nos ensine a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, pois todos dependemos do Senhor e sem Ti nada podemos fazer. É o que nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, no Senhor Jesus Cristo, neste ano de 2026, a pregação catequética, e entenda por pregação catequética aquela pregação que traz a instrução doutrinária, ela não será no catecismo de Heidelberg, ela será na confissão belga. Essa confissão, ela foi escrita em 1561 por um homem chamado Guy de Bresse. Ele foi um dos principais autores. Ela foi escrita na cidade de Doornik, no sul dos Países Baixos. Guy de Bresse era um homem simples, no passado trabalhou como um pintor de vidro, seguindo a profissão de seu pai. E ele abraçou o evangelho da graça de Deus, ele se tornou então um pregador reformado, depois de estudar com João Calvino e Teodoro Beza, e foi ele que redigiu esse documento em meio a uma feroz perseguição lá nos Países Baixos, que hoje chamamos de Holanda, por parte do governo que controlava os Países Baixos, o governo da Espanha. O rei
Filipe II. O objetivo dessa confissão era simplesmente demonstrar que a fé reformada não era uma nova doutrina, não era uma doutrina rebelde como era acusada, mas era simplesmente o resgate da fé cristã pura e fundamentada nas Escrituras. Por isso, uma preocupação de Guy Debrecht foi distinguir os reformados dos anabatistas revolucionários que lá na Europa estavam se levantando contra os governos. As autoridades, portanto, confundiam sempre os reformados com os anabatistas. Guy Debrecht, então, fez lançar um pacote sobre o muro do castelo, onde ele entendia que o rei estava naquela época, lá na cidade de Dornick, na noite do dia 1º para o dia 2 de novembro de 1561. O pacote continha duas coisas. Continha um pequeno livro onde estava a confissão de fé. E tinha também uma carta pedindo justiça ao rei, reafirmando que os cristãos reformados eram cidadãos leais, mas ao mesmo tempo que preferiam a morte do que renunciar à verdade de Deus. E de fato, isso aconteceu com Guy Debrecht. Ele selou a sua confissão com o seu próprio sangue, sendo martirizado por enforcamento no dia 31 de maio de 1567, em Valenciennes. Essa confissão, então tão antiga, tem 37 artigos, os quais seguem uma certa progressão lógica do conhecimento cristão. Essa confissão de fé serve como um tipo de hino nacional da fé reformada. Assim como um hino de um país une o povo sob a sua história e bandeira, esses artigos da confissão belga unem as igrejas de confissão reformada em uma mesma convicção e uma mesma alegria. Então hoje, sendo a primeira exposição, nos compete aprender sobre a frase de abertura da confissão belga, e portanto do artigo de número 1, que diz: todos nós cremos com o coração e confessamos com a boca. Essa declaração inaugural não é apenas um floreio, um enfeite, mas ela está aqui como uma afirmação teológica estratégica, é de propósito que ela está aqui bem no início. Isso quer mostrar a relação entre a fé, a ligação inseparável entre a fé, a convicção interna, aquilo que se crê no coração, e o testemunho externo, a boca que confessa. Isso é muito importante dentro do contexto em que a confissão belga nasceu. Assim, a fé é definida não como meramente uma concordância intelectual passiva, mas ela aparece aqui como um ato duplo, dinâmico, integrado, que engloba tanto a crença pessoal no coração, quanto a proclamação pública e comunitária com a boca. Como é evidente, essa frase inicial da confissão não é uma frase que vem de Guy Debrecht, não é uma invenção dos seus autores, mas é um eco direto e deliberado da linguagem bíblica encontrada em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. E é por isso, então, com base nesse texto, eu vos anuncio a palavra de Deus nesta tarde sobre o seguinte tema: a verdadeira fé. E antes de buscarmos o significado, então, dessa verdadeira fé, crer com o coração, confessar com a boca, é importante entendermos o contexto onde essas palavras aparecem na carta aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos trata de um assunto que pode ser resumido da seguinte forma: como eu posso ser justo diante de Deus? Como é? E é uma pergunta inquietante. Duas respostas podem ser dadas, em resumo, para essa pergunta: como eu posso pensar em ser justo diante de Deus? A primeira é uma resposta falsa. Ela é mais natural para nós. É tentar estabelecer a nossa própria justiça.
É a ideia de que eu posso me esforçar para ser justo. É o caminho do esforço, das boas obras, das práticas religiosas. E nos versículos iniciais do capítulo 10, o apóstolo fala sobre isso ao mencionar a justiça que vem da lei. É um caminho marcado por um esforço intangível ou inatingível. Esse esforço é declarado aqui como se, para alcançar isso, fosse necessário um esforço sobre-humano, além das nossas capacidades. Por isso Paulo diz, será que é preciso subir aos céus para trazer Cristo? Será que devemos então ir até o abismo para trazê-lo dentre os mortos? Não é possível. Não compete ao homem, não há como o homem cumprir as exigências de Deus. A segunda opção é radicalmente diferente. É submeter-se à justiça que vem de Deus, abraçando-a, recebendo-a pela fé como um dom gratuito. Isso Paulo chama de a justiça que vem da fé. E como ela aparece aqui? Enquanto a justiça que vem pela lei é algo inatingível, está longe no céu ou longe no abismo, a justiça que vem da fé é descrita como a palavra que está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é uma citação de Deuteronômio 30, versículos 12 a 14. Essa palavra que está perto, diz Paulo, é o Evangelho, que os romanos ouviram, que também nós ouvimos. É a palavra da fé. Uma vez que alguém ouve o Evangelho, como então essa pessoa deve responder a essa palavra que está tão perto? Os versículos 9 e 10 oferecem a resposta e apresentam dois componentes essenciais e inseparáveis das respostas que Deus requer para que alguém que ouviu a palavra da fé seja salvo. Essas duas coisas, crer com o coração, confessar com a boca, são aqui como os dois lados de uma mesma moeda. Tem um aspecto interno, coração, e o aspecto externo, confessar com a boca. Vamos ouvir mais uma vez isso. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vamos analisar essas duas coisas, o coração e a boca. Vocês devem ter notado na leitura que a ordem no versículo 9 é uma e no versículo 10 é outra. A ordem no versículo 9 é boca e depois coração. Essa ordem é uma ordem retórica. Por quê? Porque Paulo está tirando essa citação de Deuteronômio. E em Deuteronômio a ordem é esta. Mas no versículo 10 temos a ordem inversa. É a ordem lógica, a ordem natural da experiência cristã. Primeiro o coração, depois, inevitavelmente, a confissão da boca. Nós vamos seguir a ordem lógica. Então, em primeiro lugar, temos o crer com o coração. O coração na Bíblia, como já sabemos, não é um mero centro das emoções. O coração na Bíblia representa o centro da existência humana. É a sede, por assim dizer, da consciência religiosa e envolve o intelecto, os pensamentos mais íntimos, a vontade, quer dizer, as decisões mais profundas e os afetos, as emoções e a devoção. Portanto, quando diz aqui crer com o coração, não se refere meramente a um ato intelectual ou tampouco um ato emocional, mas uma convicção que envolve o ser desta pessoa por inteiro. Então é uma convicção, uma confiança que se espalha, por assim dizer, e envolve o cerne da personalidade humana, o que faz com que a identidade moral e religiosa dessa pessoa esteja atrelada, vinculada a essa parte essencial do seu ser.
Então não é algo superficial, mas tão profundo que promove uma mudança em toda a pessoa. E aqui então, para entender isso, devemos falar dos componentes essenciais da fé. Em primeiro lugar, nós temos o conteúdo. Então a fé cristã não é um salto no escuro. Ela se baseia em fatos históricos e verdades que Deus revelou. Crer em algo, então, é importante. E o conteúdo da fé é crucial. É por isso que temos os credos, que resumem a fé, é o conteúdo da fé, e as confissões de fé, como a confissão belga, que resumem o ensino das Escrituras, é o conteúdo da fé. Em segundo lugar, na fé também temos o consentimento intelectual, com a veracidade desse conteúdo. Então, olhamos o conteúdo da fé, comparamos com as Escrituras e concluímos. Esse resumo, esse conteúdo da fé é verdadeiro. Assim diz o Senhor. É a palavra de Deus, está fundado na palavra de Deus. Então há uma concordância mental de que os fatos do Evangelho, como a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, são verdadeiros. Se paramos aí, os demônios podem nos acompanhar. Até esse ponto. Porque os demônios conhecem o conteúdo da fé e os demônios sabem que é verdade também. Mas então temos o terceiro elemento que diferencia a fé que salva da mera ortodoxia intelectual. É a confiança pessoal e a afeição pela verdade. Então é o ato de se entregar totalmente, completamente a Cristo como Salvador e Senhor. É uma confiança e uma afeição que vão gerar um efeito prático. Qual? Submissão a Cristo. É isso que o texto diz. Submissão a Cristo. Observe que a fé do coração, ela não é genérica. Ela tem um objeto específico e não negociável. Veja em sua Bíblia. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, crer em seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Com tantas doutrinas, porque Paulo traz esse ponto. Por que a ressurreição de Cristo é tão importante? Confessá-la para a salvação. Por múltiplas razões. A primeira é que a ressurreição de Cristo é a autenticação da divindade do nosso Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 4, apresenta a ressurreição como o selo de Deus que autentica Jesus como seu Filho. É o ato divino que, por assim dizer, valida tudo que Jesus disse a respeito de si mesmo, de que ele é o Filho de Deus. O fato dele não estar preso à morte, mas ser ressuscitado por Deus para a vida, é o selo, o sinal do Pai de que este é seu Filho. Mas ligado a isso tem uma segunda coisa. A ressurreição é tão importante porque ela fala da conclusão da salvação. A obra de Cristo, a obra redentora de Cristo na cruz, encontra sua conclusão e eficácia na ressurreição. Porque a ressurreição significa que Deus aceitou a obra na cruz. Ele aceitou a oferta do seu Filho por nós. Por isso a Escritura diz que somos justificados pela ressurreição de Cristo. Mas em terceiro lugar, também a ressurreição fala da vitória definitiva de Cristo. Ela demonstra o triunfo de Cristo sobre o pecado, sobre Satanás e finalmente sobre a morte. Portanto, crer na ressurreição de Cristo é crer que a morte de Jesus é eficaz para pagar por nossos pecados. É crer que ele agora vive
e reina vitorioso sobre todas as forças do mal. Então, somos chamados a crer com todo o coração naquilo que Jesus fez por nós. Mas, em segundo lugar, o texto fala sobre confessar com a boca. Então, a fé interna e genuína, inevitavelmente ela buscará uma expressão externa. Portanto, ela não é um apêndice opcional, tipo, você pode crer com o coração e, se quiser, confessa com a boca. Mas ela é uma manifestação externa necessária, porque aqui não fala só sobre crer com o coração, mas confessar com a boca. Ela é uma manifestação externa e necessária daquilo que o Espírito Santo operou no coração. A fé interna e a confissão externa são aqui coisas inseparáveis. Uma fé que não se manifesta em palavras ou ações não é genuína. Então, crianças, imagine que vocês estão no quarto à noite e vocês estão talvez com medo de dormir com a luz apagada. Tem alguém que tem medo? Espero que não. Mas vamos dizer que um de vocês tem esse problema. E você diz, papai, por favor, acenda a luz. E o seu pai diz, já, eu vou aí, eu vou acender. Quando é que você dirá, bom, agora eu posso dormir, porque papai acendeu a luz? Como é que vocês terão certeza que seu pai acendeu a luz? Porque a hora que seu pai acender a luz, o ambiente deixará de ser escuro e passará a estar iluminado. Quando existe fé no coração, como podemos saber que ela está lá? Ela se manifestará através da nossa confissão. Nossos lábios se abrirão para confessá-la. Uma fé que nunca se expressa, ela é questionável. É uma fé que não é verdadeira. Essa confissão com a boca é, então, aqui, nesse contexto da confissão belga, em essência, um ato público. Mas também é um ato comunitário. Veja bem, todos nós cremos. Então, ela não é uma declaração feita em segredo. É uma declaração feita perante o mundo. Ela é contrária àquilo que se lê em João 12, 42, 43, onde alguns líderes religiosos se diz sobre eles, creram nele, em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam. Temos até um nome dentro dos estudos teológicos para isso, se chama nicodemita. A pessoa que diz crer em Cristo, mas não quer confessar a Cristo por medo de alguma sanção. A fé abraçada pelo coração deve ecoar nos lábios. Mas veja, não somos chamados a fazer isso sozinhos, nem meramente com nossas palavras. Somos chamados a fazer isso com outros, na unidade da fé. Então não é uma confissão particular, mas é a minha confissão unido ao povo do Senhor Deus. Agora, qual o conteúdo dessa confissão? O que diz o texto? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Aqui é importante notar que a palavra Senhor parece ter um significado especial. Lembramos que na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, todas as vezes que tinha o nome de Deus, Yahvé, era traduzido por Senhor. Então, nesse contexto, confessar que Jesus é Senhor é, de fato, uma declaração radical, que envolve várias coisas. Uma delas, quando declaramos que Jesus é Senhor, não existem
3 senhores. Existe apenas um Senhor, que é Deus. Então, quando declaramos que Jesus é Senhor, estamos atribuindo a Jesus de Nazaré, a natureza, a majestade, a eternidade do único e verdadeiro Deus. Estamos dizendo, Ele é Deus. Mas também estamos reconhecendo a sua autoridade. Ele está proclamando, quando confessamos, estamos proclamando a autoridade absoluta e universal de Cristo sobre toda a criação. Agora você pode pensar qual é a implicação lógica disso. Se Jesus Cristo é Deus, se Jesus Cristo é o que tem o direito do senhorio sobre nossas vidas, então, quando declaramos pela fé com nossos lábios, Jesus Cristo é o Senhor, o que estamos confessando? Senão submissão ao senhorio de Cristo. Estamos declarando que nós temos com Ele uma aliança. Estamos submetendo nossa própria vida ao senhorio de Cristo. Então, a confissão reconhece que a salvação implica em uma rendição à autoridade de Cristo. Então, entenda bem, não se trata apenas de uma concordância intelectual. E isso deveria ser repetido 1000 vezes em igrejas reformadas. 1000 vezes, vezes 1000. Não é apenas uma concordância intelectual. É uma submissão integral a Cristo. E o resultado dessa fé verdadeira é visto no versículo 10. Veja aí. Justiça e salvação. Mas justiça e salvação não devem ser vistos aqui como duas coisas separadas, como se viesse uma primeiro e a outra vem depois. Aqui são essencialmente sinônimos para descrever o dom de Deus aos homens. Com o coração se crê para a justiça. Então a fé é o instrumento, é o meio pelo qual nós nos apropriamos da justiça de Cristo que nos é imputada. Isso acontece no coração, onde somos declarados justos diante de Deus, com base na obra perfeita de Cristo. Mas também diz, com a boca se confessa para a salvação. Então a confissão é a expressão que confirma e resulta na salvação. É a evidência visível de uma fé invisível. Então a confissão, para ser expressa, sonda o coração, confirma as realidades no coração e então se manifesta como realidade da salvação recebida pela fé. Portanto, amados irmãos, crer com o coração e confessar com a boca é necessário a salvação e tem sérias implicações. E eu quero concluir o sermão com essas implicações. A primeira, a vida de submissão ao Senhor. Confessar a Jesus, que Jesus é Senhor, é muito mais do que um único momento na vida. É apenas um ponto de partida de uma vida inteira de submissão. E é bom que se lembre, não existe salvação à parte do senhorio de Cristo. Se Cristo não é o Senhor da sua vida, certamente Ele também não é o seu Salvador. Então, ao declará-lo Senhor, estamos reconhecendo a autoridade absoluta de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Então, a confissão inicial, ela se desdobra em uma submissão contínua à vontade de Cristo, revelada em sua palavra. Então, viver a vida cristã, dia após dia, significa na prática ter Jesus como Senhor de cada uma das áreas da nossa vida. Das nossas finanças, dos nossos relacionamentos, do nosso tempo, das nossas ambições, dos nossos desejos, de tudo. Se Cristo não é Senhor aí, Ele não é Salvador também. Segunda coisa, implicação.
o testemunho público e comunitário. A confissão, embora profundamente pessoal, nunca é meramente individualista. O ato de confessar que Jesus é Senhor nos insere na comunidade de fé. A igreja coletivamente, diante do mundo, confessa: Jesus é o Senhor. Então, por isso, a confissão de fé integra o indivíduo à comunhão dos santos. Ele confessa e se torna um membro. Ele confessa como parte do povo de Deus. A confissão acontece, então, no contexto da aliança, povo de Deus, e é vivida nesse contexto. Então, vejam bem, na confissão da nossa fé, não usamos nossas palavras individuais. Não nos sentamos no quarto e dizemos: bom, eu quero confessar a minha fé, eu vou escrever uma nova confissão. Confissão de Campinas. Elienay de Bresse. Não fazemos isso. O que fazemos? Nós os unimos às nossas vozes, a Igreja de Cristo que vem confessando há séculos. Nós usamos as mesmas palavras que a Igreja de Cristo utiliza para confessar a sua fé. Aqui está o valor de uma confissão de fé. Nela nós temos o resumo das principais doutrinas bíblicas. E então cremos com o coração no que diz as Escrituras e confessamos juntos um resumo disso usando a confissão de fé. Qual o objetivo da confissão de fé? É, obviamente, meus irmãos, a unidade da fé. E isso requer da nossa parte humildade. Você encontrará não as doutrinas da sua preferência. Talvez alguém diga: olha, pastor, eu amo estudar escatologia. Eu agora estou aí vendo essa coisa de pós-milenismo, amilenismo e tal, amo isso aí, estou lendo muito. Mas quando você vai confessar sua fé, esse assunto não entra. Estão apenas as doutrinas principais. Você não escolhe as doutrinas que vai confessar. Você também não escolhe a forma de dizer. Você não diz: olha, esse ponto aqui eu não gostei da semântica, aqui tem um problema gramatical, não sei o quê, você quer palavras diferentes. Você não faz isso. Mas as doutrinas e as palavras que a Igreja de Cristo aprovou no decurso dos séculos é o que você usa. Isso é importante ressaltar, porque um grande perigo em nossos dias tem sido uma certa polarização em todos os assuntos. Em todos. Eu não me canso de me assustar com grupos de WhatsApp. Com muita relutância me colocaram em um grupo que basta ter um sol mais escuro e um céu mais escuro de chuva e um céu mais límpido. E as pessoas estão dizendo: eu sou a favor do céu escuro. E outros: não, o problema é o céu mais claro. Meus irmãos, então, em termos de fé, com a polarização, não buscamos mais a unidade, buscamos a uniformidade. Isto é, queremos que tudo seja igual ao que eu penso, nos mínimos detalhes. Deve ser as doutrinas tais como eu interpreto e as palavras tais quais eu quero que sejam usadas, que eu acho mais apropriadas. Meus irmãos, se fosse assim, cada domingo, cada um de nós traria o quê? As 3 formas da minha uniformidade. Cada um teria uma totalmente diferente para adequar-se ao que você crê. Isso mostra a nossa ignorância sobre a história da igreja, com tantas diversidades e tantas questões.
Às vezes parecemos que pensamos assim, olha, a única forma de interpretar essa passagem é a do pastor tal, no século tal, no país tal. Cuidado. E às vezes em coisas que não são essenciais. Mas queremos que todos se adequem à nossa posição. Assim, cada um de nós, então, precisaria da sua própria confissão. Então, qual o problema disso? É que, em nome da uniformidade, quebramos a unidade. Queremos tanto ser uniformes que todo mundo pense nos mínimos detalhes, igual a mim, que assisti 100 vídeos no YouTube sobre um determinado assunto, e o outro irmãozinho acabou de abraçar a fé reformada, nem sabe o que é pós-milenismo. Então eu imagino que todo mundo deve crer como eu. E então, em nome da uniformidade, eu posso passar com o rolo compressor em cima do meu irmãozinho, se ele não adere à minha opinião. Então estamos buscando uniformidade, largando a unidade e deixando Cristo de lado. Defendemos a ortodoxia, mas nos esquecemos do essencial. Qual é o essencial? Jesus Cristo é Senhor. O essencial, o que difere sua fé da fé dos demônios, é que você se submete a Cristo Jesus. Se submete na obediência à verdadeira doutrina, se submete no respeito e honra aos seus oficiais, se submete no amor e na comunhão dos seus irmãos. Você se entregue a Cristo. Uma entrega que até deveríamos dizer, estou pronto a morrer por isso. Mas, muitas vezes, nós queremos saber dos livros, das confissões, dos estudos, das palestras, dos vídeos. Mas não queremos nos submeter a Cristo. A fé, meus irmãos, deve ser vivida não de forma individual. E crianças, mais uma ilustração para vocês. Alguns adultos também gostam. Crianças, vocês podem olhar essas pessoas que estão ao redor. São os membros do corpo de Cristo. A igreja é declarada como o corpo de Cristo. Quando vocês olharem ao redor, vocês não verão as peças de uma máquina. As peças de uma máquina, quando unidas, formam um conjunto que irá executar alguma coisa. Os membros de um corpo, quando estão todos juntos funcionando, também executarão alguma coisa. Mas qual é a diferença entre as peças de uma máquina e os membros de um corpo? Vida. Se você desmontar uma máquina, se você tirar o parafuso de uma máquina, ele continuará sendo parafuso. E ele poderá ser usado em 1000 máquinas diferentes. Porque não há relação entre o parafuso e a porca. Mas se vocês tirarem um pequeno pedaço do corpo, vocês farão o corpo sofrer. E dependendo do órgão, o corpo pode morrer. Se vocês cortarem o dedo, ele não servirá para ser enxertado em outra mão. A igreja não é uma máquina. A igreja é o corpo de Cristo Jesus. Um corpo vivo, que tem comunhão e relação uns com os outros. E se, meus irmãos, se nós como igreja não queremos isso, se não queremos orar por isso, se não queremos trabalhar por isso, fechemos imediatamente essas portas. De uma vez.
Porque tudo que faríamos é ouvir pregações. Vocês querem ouvir pregações? Ouçam no YouTube. Tem pregadores melhores do que eu 1000 vezes. Mas nós não estamos aqui por causa da pregação de Elienay. Nós estamos aqui porque Cristo nos uniu. É pelo poder do Espírito Santo. É pela vida que Ele infunde. É pela eleição dEle. E não porque um homem tomou uma decisão. Essa igreja não pertence a mim. Não pertence ao presbítero ou ao diácono. Essa igreja pertence a Jesus Cristo. E todos nós, desde o ministro da palavra até a pessoa mais simples dessa congregação, somos chamados a dobrar os nossos joelhos e confessar com os nossos lábios: Jesus Cristo é o Senhor. É o único Senhor da nossa vida. Então, no nosso culto, nas palavras de encorajamento, nas nossas obras, nas conversas à mesa no dia da hospitalidade, na nossa participação da ceia do Senhor, tudo é uma manifestação visível e comunitária de nossa confissão: Jesus é o Senhor da nossa vida. Somos chamados a ser um corpo de confessores, de pessoas que confessam. Um povo cujo propósito no mundo é proclamar, por meio de palavras e ações: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, meus amados irmãos, também, além dessa implicação da confissão, temos a identificação com Cristo. A confessar com a boca é uma declaração de nossa aliança com Cristo perante o mundo, de nossa lealdade, de não nos envergonharmos do Evangelho. Pense sobre isso, como foi no contexto da confissão belga. Para aqueles irmãos também dos primeiros séculos que foram perseguidos, quando eles estavam dizendo: Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo é o Senhor, isso não era meramente um ato de afirmação doutrinária, mas tinha um peso existencial. Era um testemunho que poderia custar a vida dessas pessoas. No tempo de Guy de Bresse, houve os éditos reais de Filipe II, que estabeleceram punições brutais para aqueles que aderissem ao que eles chamavam de nova fé. Então, se um homem fosse descoberto como alguém que aderiu à fé, ele poderia sofrer pela espada, a sua cabeça cortada, ou ele seria colocado em uma fogueira para ser queimado vivo. E para as mulheres havia um suplício também deveras terrível. Elas seriam enterradas vivas. Você é um cristão reformado? Então venha cá, você, sua esposa, seu filhinho de 7, seu filhinho de 3, seu bebezinho de 1 mês, serão todos mortos. Então a confissão daqueles irmãos não era apenas uma questão intelectual, mas era uma coerência de sua fé, de se submeterem ao Senhor, de confessarem a Cristo diante dos homens. E por causa de Cristo, por estarem unidos a Ele pela fé, eles tinham certeza da salvação, da ressurreição dos mortos e da vida eterna. Então temos aqui a centralidade absoluta de Cristo como pilar da verdadeira fé. A sua ressurreição é o fato a ser crido. O seu senhorio é a verdade a ser confessada. Essas coisas formam um conjunto inseparável da fé que salva. Portanto, amados irmãos, chegamos então à seguinte conclusão. Nesta abertura da confissão belga, baseada em Romanos 10, 9 e 10. Ela estabelece uma definição, podemos dizer, robusta da fé. Não se trata de uma confissão meramente privada.
nem de uma adesão meramente intelectual, mas de uma fé viva, de uma profunda convicção a respeito de quem Cristo é e do que Ele fez, e um corajoso ato público de proclamar o senhorio de Cristo ao mundo que o rejeita. Então, concluo com essas palavras. Meus irmãos, nós não temos sido chamados a proclamar a Cristo por meio do cárcere. Ainda não. Não é a nossa experiência. Eu nunca fui colocado em um calabouço por causa de Cristo. Não conheço isso. Não fomos chamados ainda para proclamar a Cristo diante da espada e da fogueira. Mas certamente somos chamados a proclamar a Cristo como Senhor, em nossa fidelidade no casamento, na educação dos nossos filhos, na administração de nossas finanças, na comunhão dos santos, na evangelização e em todas as áreas da vida. Se você crê em Jesus e você o confessa com a sua boca, viva de forma coerente. Amém.